Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabriela Araújo, professora de Biologia, e nesta semana nós iremos continuar nossos estudos sobre bioquímica, estudando as proteínas. Mas o que são então as proteínas? As proteínas são muito importantes, tá, gente? Cai muito Enem, vestibulares, por isso que eu vou enfocar bastante aqui. E elas são substâncias orgânicas, ou seja, substâncias que apenas os seres vivos produzem, tá? Assim como os carboidratos e os lipídios, que nós já estudamos antes, e o que caracteriza ela é serem formadas por aminoácidos. A gente vai estudar mais para frente o que são esses aminoácidos, tá? Que estão ligados uns aos outros. E entre as substâncias orgânicas, as proteínas são as que estão presentes em maior quantidade no nosso corpo, tá? Que a gente tem um gráfico de pizza mostrando a composição de seres vivos. Em azul é a água, que é a substância que tem maior quantidade, né? Mas a água é inorgânica. Então, 75, 85% dos seres vivos em geral é formado por água, tá? Proteínas vai ser o segundo lugar, mas o primeiro lugar entre as substâncias orgânicas, com 10 a 15%. E depois a gente vai ter os lipídios, 2 a 3%. Claro, uma pessoa muito gorda, isso aumenta muito, tá? Isso aqui é uma pessoa mais normal, ou algum ser vivo normal, que considera seres vivos em geral. Carboidratos, cerca de 1%, que a gente já estudou. Ácidos nucleicos, que é o DNA e outro lá que a gente vai estudar mais para frente, também cerca de 1%, tá? Aqui vai ter a nossa informação genética, que vem dos nossos pais. E outras substâncias, como vitaminas e sais minerais, tem bem pouco, e elas duas juntas, junto com outras também, vai formar apenas 1% da composição dos seres vivos, tá? Então, as proteínas são muito importantes. E elas são bem importantes porque elas são os agentes funcionais das células, tá? Então, para as células funcionarem, né, agentes funcionais, tudo que a célula faz, ela precisa de proteínas, tá certo? Para ela se dividir, para ela respirar, também para ela se alimentar, aproveitar os nutrientes que a gente come, tá? Então, tudo que as células fazem, elas precisam de proteínas para fazer, tá? Algumas células, por exemplo, conseguem se mexer, então precisa de proteínas. As células do nosso músculo, para elas se contraírem, precisam de proteínas, né? O músculo, inclusive, tem bastante proteína, por isso, porque para se contrair precisa de proteína. Então, tudo que a célula faz vai precisar das proteínas e por isso que a gente diz que eles são os agentes funcionais das células e por isso que são tão importantes, tá? Aqui eu mostro como nossas características, tá? Como a cor do cabelo. Claro que se a gente pintar muda, né? Mas a cor natural do cabelo, a cor da nossa pele, formato de olhos, cor dos olhos, formato de nariz, enfim. Todas as nossas características físicas e também as características ligadas ao funcionamento do nosso corpo, como por exemplo, se o nosso metabolismo é mais acelerado, se a gente consegue correr rápido, enfim, várias coisas, consegue digerir leite, enfim, tudo que funciona no nosso corpo funciona graças às proteínas, tá? Então, por isso que elas vão determinar como que a gente tá certo? E elas são formadas a partir dos ácidos nucleicos, que é o próximo assunto que nós iremos estudar. Então, os ácidos nucleicos é a nossa informação genética. É ele que determina como que a gente é. Mas ele não vai mandar a gente fazer água, tá? Que é 75, 85% do nosso corpo é água. Ele vai determinar as nossas proteínas. Então, esses 15 a 10 a 15% de proteínas que os ácidos nucleicos diz como é para ser no nosso corpo, eles vão determinar todas as nossas características, tá certo? Tanto físicas quanto as características relacionadas ao funcionamento do nosso corpo. Bem, como nós vimos antes, as proteínas elas são formadas por aminoácidos, ou seja, são sequências de aminoácidos que estão unidos, né, entre si por ligações peptídicas. Ai, professora, que negócio difícil, mas não se preocupem, tá, gente? Que eu vou explicar direitinho para vocês, ó. Para explicar, eu usei esse esquema aqui para vocês entenderem, onde cada uma dessas formas geométricas representa um aminoácido, tá? A gente vai ter vários aminoácidos unidos, né? Essas ligaçõezinhas aqui representam as ligações peptídicas e eles estão unidos, né, ligados de forma enfileirada, tá? Então, a gente vai ter pelo menos 50
aminoácidos, aqui eu coloquei 11, mas na verdade vai ser pelo menos 50 para formar o que a gente chama de proteína, tá certo? Aqui nós temos alguns exemplos, como a insulina. A insulina é um hormônio que é uma proteína, um hormônio proteico, que é formado por 51 aminoácidos, né? Aqui 51 aminoácidos, 30 que aqui estão representados em vermelho, mais esses 21 aqui que estão representados em laranja, tá? Cada um desses aqui não são tipos diferentes, tá? Aqui está representando só a quantidade, dentro das bolinhas diz o nome do tipo de aminoácido, eu já explico isso melhor para vocês. Aqui nós temos um outro tipo, que é mais de 10 vezes maior que a insulina, que é a hemoglobina. A hemoglobina eu já falei para vocês, tá? Só relembrando aqui, ela é a proteína que tem no nosso sangue. Ela é um pigmento porque ela é vermelha, tá? Que dá a cor vermelha ao nosso sangue. E é ela que transporta o oxigênio nessas partezinhas aqui, que tem ferro, tá? Por isso que a gente precisa ingerir ferro para não ficar com anemia. Mas a gente também pode ter proteínas ainda muito maiores que isso, tá? Em geral, elas vão ter até 2.000 aminoácidos, mas tem proteínas como algumas do músculo que chegam a ter 30.000 aminoácidos, né? Que vocês estão vendo uma célula de músculo, que a gente chama de fibra muscular, e dentro delas tem essas proteínas filamentosas, que podem ter até 30.000 aminoácidos formando essas proteínas. E por isso que quem quer ficar forte, né, quer ficar musculoso, precisa comer bastante proteína. Mas o que são os aminoácidos? Esse nome aminoácidos tem um significado, tá? E tem a ver com a parte química dessas substâncias, tá? Os aminoácidos são moléculas, né? Então, aqui eu representei com essas formas geométricas, mas na verdade são moléculas, tá? Que em comum vão ter um grupo carboxila. Na química orgânica, esse grupo é um grupo ácido, tá? E um grupo amino, daí o nome aminoácidos, porque o grupo carboxila é ácido. Aqui nós temos como que é a molécula do aminoácido. Ela tem esse carbono no meio, que a gente chama de carbono central. E ele é ligado a um hidrogênio. A esse carbono aqui, que a gente chama esse grupo como um todo, carbono mais os oxigênio e esse hidrogênio, de grupo carboxila. Vocês vão estudar isso lá na química orgânica. E esse grupo que é o grupo amino, né, com nitrogênio e hidrogênio, que dá o nome de aminoácidos, né, devido ao amino, mas essa parte que é ácida. E temos também esse R. Aí muita gente pensa, é um átomo com R, né, que começa com R, mas não é, tá? Esse R quer dizer que é um radical, e esse radical vai ser formado por um ou mais átomos, tá? Muitos átomos. E vai variar de acordo com o tipo de aminoácido. A gente tem 20 tipos de aminoácidos que vão formar as proteínas, e cada um desses 20 tipos, aqui eu representei com formas geométricas diferentes, né? Nesse caso aqui, nessa proteína, a gente teria um tipo, 2 tipos, 3 tipos, 4, aqui já repete, né? 5 tipos de aminoácidos, mas formando as proteínas a gente vai ter 20 tipos. E esses 20 tipos, o que vai ser diferente vai ser essa parte aqui. Isso aqui, todos os aminoácidos têm igualzinho, só muda esse radical, tá? Então, temos 20 tipos que formam as proteínas. Mas lembrem que também existem outros tipos que tem no nosso corpo, mas que não formam proteínas, tá? Não tem só esses 20 ao todo, não. E entre esses 20 tipos que vão formar as proteínas, existem 12 que o nosso organismo consegue produzir, tá? Principalmente no fígado, e como o nosso corpo consegue produzir, a gente chama de aminoácidos não essenciais. Por quê? Porque nós não precisamos nos alimentar deles, já que o nosso corpo consegue produzir, tá certo? E temos 8 que o nosso corpo não consegue produzir, e nós vamos precisar ingerir eles através da alimentação. E por isso que a gente chama esses 8 de aminoácidos essenciais. Quando nós nos alimentamos bem, né, principalmente alimentos ricos em proteínas, como esses aqui, né, essas carnes, também leite, ovos, além de leguminosas em geral,
a gente tem todos esses 20 tipos de aminoácidos que precisamos, tá? Incluindo os 12 não essenciais e os 8 essenciais. Mas pessoas que querem ficar mais fortes, querem criar músculo, precisam de mais proteínas que uma pessoa que não está interessada nisso. E muitas vezes elas tomam esses suplementos, tá? Eu vi na internet vários escrito assim, 9 aminoácidos essenciais, ou essencial 9, como é o caso desse aqui. Ô, professora, não tem um erro? A senhora não falou que são 8? Mas é porque existem 8 que o nosso corpo não produz, e por isso a gente chama essenciais. Só que existe também alguns, né, alguns tipos de aminoácidos que o nosso corpo produz em pouca quantidade. E aí, por isso que muitos autores, muitos trabalhos falam em 9, às vezes até 10 aminoácidos essenciais. E são esses que vão aparecer aqui nesse suplemento. Tanto os 8 que o nosso corpo não produz de forma nenhuma, quanto 1 ou 2, né, que o nosso corpo produz, mas produz muito pouco. Então, é importante que a gente tenha na nossa alimentação. E aqui é só um lembrete do caso das plantas, que eu pensei comigo. Será que isso dos 12 que são não essenciais, mas os 8 essenciais, vale para as plantas? Não vale, tá, gente? Porque as plantas não comem. Então, se elas não comem, elas vão ter que produzir esses 20 tipos de aminoácidos para formar as proteínas que tem nelas, tá? Então, só vale essa questão dos 12 que são não essenciais, mas os 8 que são essenciais para os animais. Aqui nós temos os 8 aminoácidos essenciais que precisa estar presente na nossa alimentação. Vocês podem perceber que essa parte de cima é igual em todos, né? E é formado, como eu já falei, pelo grupo amino, né? Aqui o grupo carboxila, que é ácido, que dá o caráter ácido, e esse carbono central, que em cima vai estar ligado ao hidrogênio. Aqui está mostrando do lado, mas isso não tem problema, é só uma questão da química mesmo, ele estaria para cima, tá? E aqui para baixo isso vai variar entre os diferentes tipos de aminoácidos, que no slide anterior, como vocês viram, estava representado só pela letra R, dizendo que é um radical que pode variar, tá? Então, vocês podem ver que pode variar bastante, e é isso que vai diferenciar os diferentes tipos de aminoácidos que existem no nosso corpo. Chegamos então na ligação peptídica, esse nome estranho, né? Mas o que é isso? É uma coisa mais ou menos simples, né? A ligação entre duas moléculas de aminoácidos. Aqui está representado, ó, o aminoácido 1 e o aminoácido 2. E como que vai ocorrer essa ligação? Essa ligação vai ocorrer por desidratação, que é a perda de uma molécula de água, tá? A gente já viu um caso parecido entre moléculas de glicose para formar polissacarídeos, tá? Ou até mesmo outros tipos de açúcares, eles se ligam para formar polissacarídeos e perdem uma molécula de água. O mesmo acontece aqui, ó. A gente tem aqui no aminoácido 1 o grupo carboxila e aqui o grupo amino do aminoácido 2. Aí, esse oxigênio que está ligado a esse hidrogênio, essa ligação aqui se quebra e ele se liga a esse hidrogênio aqui do grupo amino. Então, forma H2O, que é a água. Então, forma uma molécula de água. Só que esse carbono aqui e esse nitrogênio ficam instáveis, eles precisam se ligar a alguma coisa, algum átomo. Então, eles se ligam um ao outro através da ligação peptídica, que é essa ligação entre esse carbono, né, que era da carboxila, com o nitrogênio do grupo amino, do outro aminoácido. Então, isso é a ligação peptídica e sempre vai liberar uma molécula de água, né, um H2O, para cada ligação peptídica que ocorrer na proteína. Bem, gente, vou dar aqui um macete, tá? Um macete que pode cair em questões de Enem, de vestibulares, porque exige um pouco de raciocínio lógico e que eu coloquei, ó, nas questões para ver se vocês estão assistindo a aula direitinho, tá? Então, o que é que acontece? Aqui tem uma proteína, não dá para chamar de proteína porque tem menos de 50, tá? Então, vamos chamar de peptídeo, que é o nome certo para quando tem menos de 50, tá? Então, temos um peptídeo com 11 aminoácidos. Então, para ter 11 aminoácidos ligados uns aos outros, eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ligações peptídicas. Ou seja, o número de ligações peptídicas, não importa o tamanho do peptídeo, da proteína, tá? Pode ser 30 mil
aminoácidos, como é o caso do músculo, mas o número de ligações peptídicas sempre vai ser igual ao número de aminoácidos que a proteína tem, menos 1. Então, se eu tenho, sei lá, 50 aminoácidos, então eu vou ter 49 ligações peptídicas. E lembrando que para cada ligação peptídica, ó, sai uma molécula de água, né? Então, o número de ligações peptídicas é igual ao número de moléculas de água. Então, dá para calcular quantas moléculas de água é liberada para formar uma proteína quando a gente sabe quantos aminoácidos essa proteína tem, tá? Então, isso pode cair em questão tipo Enem, que vai exigir que você saiba essa questão de que para cada ligação é uma molécula de água e vai soltar alguma informação como o número de aminoácidos, tá? Então, eu coloquei isso na questão para ver se vocês entenderam direitinho e vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um peptídeo, tá? Formado por 34 aminoácidos. Então, quantas ligações peptídicas eu tenho para formar esse peptídeo, tá? Então, sempre vai ser, ó, o número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos 1. Então, eu tenho 34 menos 1, tenho 33 ligações peptídicas para ligar esses 34 aminoácidos, tá? E como o número de ligações peptídicas é igual ao número de moléculas de água, então, para formar esse peptídeo, eu libero 33 moléculas de água para formar ele, tá certo? Espero que tenha entendido direitinho. Chegamos aqui na nossa reta final, vamos falar da estrutura das proteínas. Essa parte, eu lembro que quando eu estudava lá no ensino médio, né, muitos anos atrás, era o terror, tá, dos alunos, porque a gente tinha medo, porque tinha que decorar, tem que aprender direitinho, porque caía, quase sempre caía no vestibular. Na minha época quase não tinha Enem, pelo menos não servia para a pessoa entrar ainda na faculdade, né, na universidade. Então a gente tinha que aprender isso direitinho. Mas é muito importante, hoje eu entendo por que os professores enfocam tanto, porque a estrutura das proteínas tem a ver com o formato da proteína, tá? Ah, professor, por que o formato da proteína é tão importante? É muito importante, gente, o formato das proteínas, porque é o formato da proteína que vai determinar a função que essa proteína tem, tá? Então, a função, existe cerca de 50 mil a 100 mil proteínas no corpo de uma pessoa, tá? Não sabe o número direitinho, mas é bastante. E cada uma delas tem uma função que tem a ver com o formato dessa proteína, tá certo? E para a gente estudar, a gente estuda esses formatos em 4 níveis, que a gente chama de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária, né, que é a mais simples, vai ser a sequência de aminoácidos que a proteína tem, tá? Nesse desenho aqui, geralmente todos que a gente encontra na internet, eles usam a hemoglobina de base, tá? É bem boa para explicar esse assunto. Então, eu usei um desses desenhos. Então, a estrutura primária da hemoglobina vai ser todos os 570 e poucos aminoácidos que ela tem, tá? A sequência deles. Só que na proteína, formando a proteína, eles não estão retinho assim, como vocês estão vendo aqui, tá? Seria os 574, não tão retinho, eles se dobram uns sobre os outros, dependendo das interações dos átomos, dos aminoácidos, e aí isso é a estrutura secundária, né? É o arranjo espacial, né, da cadeia de aminoácidos, que a gente chama de cadeia polipeptídica. E aqui a gente tem os dois tipos principais de estrutura secundária, que os aminoácidos formam, né? Que as cadeias de aminoácidos formam, que é essa aqui que a gente chama de alfa-hélice, porque tem forma de hélice, né? É como se fosse um cachinho de cabelo, né? Chama alfa-hélice, e essa aqui que se chama beta-preguiada, às vezes chama beta-folha, porque é como se fosse, ó, uma folhinha preguiada, uma sanfoninha, tá certo? Então, esses são os dois mais comuns, mas também existem outros, tá? Mas, por enquanto, esses dois aqui, vocês sabendo, já é muito bom, já é bem importante. Bem, gente, mas nem todas as proteínas, na verdade, a maioria das proteínas, elas não vão ter ao todo, né? Quando a gente vê ela como um todo, esse formato de hélice, tá? Com poucas exceções, que é o caso aqui da queratina. Vocês estão vendo, tem forma de hélice, que é uma proteína filamentosa que a gente tem no nosso cabelo, tá? Então, ela é do tipo filamento, porque ela não se emaranha, né? Não forma emaranhado,
formam uma linha enroladinha, tá? Então, ela é uma proteína filamentosa que tem esse formato de espiral. Mas a maioria das proteínas, elas formam um emaranhado, assim, como se fosse um novelinho, tá? Que pode ter vários formatos. Esses formatos vão depender dos tipos de aminoácidos que estão presentes, tá? Então, aqui a gente vê a estrutura secundária, tá? Aí a estrutura secundária, quando a gente vê como se fosse mais de longe, tá? Vai formar um tubinho, tá? E esse tubinho apresenta dobras, enfim, tem um formato estranho. E aí, esse formato final a gente chama de estrutura terciária. É o formato da proteína tridimensional, né? Como se fosse em 3 dimensões, tá? Então, como seria esse formato da proteína? Lembrando que aqui é um caso que ela está emaranhada, mas a gente também pode ter proteínas filamentosas, como é o caso da queratina que eu mostrei para vocês, tá? Ai, isso aqui, gente, é só uma cadeia polipeptídica. Ai, professora, vem aí com mais nome estranho, tá? Gente, o que é isso de cadeia polipeptídica, professora? Nada mais é do que a sequência de aminoácidos, tá, gente? Do primeiro até o último, todos eles ligados por ligações peptídicas, né? Todos eles. Então, a gente chama isso de cadeia polipeptídica. Muitas proteínas têm só uma cadeia polipeptídica, ou seja, começa o primeiro aminoácido e até o último, e todos eles estão ligados, tá? E tem um formato que pode variar. Então, isso ficaria na estrutura terciária. Mas existem algumas proteínas que vão além, tá? Que é o caso aqui da hemoglobina. A hemoglobina não tem só uma cadeia polipeptídica, ela tem mais de uma. No caso, tem uma, duas, três, 4, tá? Então, a estrutura quaternária diz respeito à montagem das cadeias polipeptídicas. Se a hemoglobina tivesse só duas, se fosse só essa aqui mais essa, ainda assim a gente chamaria de estrutura quaternária, tá? Ou se tivesse 3, no caso tem 4, tá? Ou se tivesse 5, então seria a junção, a montagem de todas as cadeias polipeptídicas que formam aquela proteína. Nesse caso aqui são 4, porque é o caso da hemoglobina que tem essas 4 cadeias de aminoácidos. E a gente diz, mas por que são 4, professora? Porque cada uma delas começa com o primeiro aminoácido e vai até o último. Só que o aminoácido não está ligado por ligação peptídica a outra cadeia, está ligado de uma forma diferente, tá? Não é por ligação peptídica. Por isso que a gente sabe que são 4 cadeias, porque são 4 que são formados desde o início até o último aminoácido. Aí depois que são formados, eles se juntam, tá? Se arranjam e formam isso aqui que de fato vai ser essa proteína que é a hemoglobina. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam essa parte, que eu sei que é um pouquinho mais complicada, vocês podem entrar em contato comigo no privado para tirarem dúvidas, tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram a videoaula até aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da videoaula. E para os meus alunos, não esqueçam de entrar no link da lista de presença. Uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.